Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a gente voltou a ter divulgações referentes ao novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAGED houve problemas aí nesse ano, até então não tínhamos a divulgação desses dados, e aí o governo informou o fechamento de 860 mil vagas apenas no mês de abril. Foram registradas 598.596 contratações e 1.459.099 demissões, ou seja, resultando nesse saldo aí de menos 860 mil vagas. Como é que você vê esse cenário, Fausto? Bem, Glauco, primeiro que é importante que tenha voltado a ser divulgado o CAGED, né? O governo vinha relutando em colocar esses números para a sociedade, tinha um argumento que era um problema técnico ali de desconstrução do sistema, implementação de outro, mas agora, com a volta, a gente começa a minimamente tentar olhar para esses dados com mais cuidado. Ainda há que melhorar, a gente precisa ter acesso à base efetiva de dados, como você tinha no período anterior, no CAGED anterior, mas esses dados já mostram, já apontam uma perda líquida aí de emprego da ordem de 1.100.000 empregos entre março e abril. Então, se a gente olha só para esses 2 meses, que foi basicamente aí os 15 dias de março e o mês de abril inteiro, que a gente está no auge da pandemia, a gente vai vendo a quantidade de empregos que têm sido destruídos. E principalmente aí nos setores que estão muito atingidos pela pandemia, né, que é o setor de comércio, o setor de serviço. Então, se a gente olhar ali mais a fundo, a gente tem perdido empregos em todos os setores. Em abril isso foi uma característica, em março menos, a gente ainda tinha a geração de algum tipo de trabalho, de postos de trabalho na agricultura, mas em abril a gente já perdeu postos de trabalho em todos os setores. E o que a gente tem, o que a gente viu foi que abril foi o mês que mais teve destruição de postos de trabalho na história do CAGED, ou seja, a pandemia de fato impactou diretamente o trabalho formal. Se no primeiro momento que a gente tinha visto, os números já indicavam que o trabalhador ali informal tinha sido muito atingido no primeiro, ali no início da crise, e a gente percebeu isso, tanto da disputa com relação ao bono emergencial. No momento seguinte, a gente está vendo ali que cada dia mais o emprego formal também está sendo atingido. Ou seja, aquilo que a gente já avaliava, a crise com relação à economia, a crise pandêmica, inevitavelmente atinge o mercado de trabalho. E aí, o que nós estamos assistindo é um conjunto de setores que já começam um processo de demissão, ampliam o seu processo de demissão, e a contratação em qualquer outro setor que muitas vezes compensava os números de demissão não vem acontecendo. Então, é necessário se pensar em medidas emergenciais, é necessário pensar num processo efetivo de proteção ao emprego, porque senão a gente vai caminhar aí nos próximos meses para uma destruturação maior desse mercado. E, Fausto, embora não tenha sido divulgado no CAGED ali, o rendimento médio dos demitidos, em geral, tem sido maior do que o dos admitidos. Então, a gente tem aí, em geral, né, pelo menos vínhamos nesse compasso aqui no Brasil, com uma queda no nível de emprego, mas também uma queda no rendimento. Quem está entrando no mercado de trabalho está ganhando menos do que quem saiu. Isso também é um dado preocupante. Sim, e no caso da queda da renda, a gente tem mais até do que essa informação, porque com as medidas previstas pela 936, né, pela medida provisória 936, o que está mostrando é que, primeiro, você não tem nenhum tipo de estabilidade, ou seja, não tem sido garantido nenhum tipo de emprego. Então as empresas no limite não, até mesmo com opção, elas demitem quando elas olham para o futuro e não vê uma previsão de melhora. A outra questão é que está acontecendo efetivamente redução da renda média do trabalhador em geral,
né, não só por conta das demissões e admissões, mas simplesmente por conta das reduções mesmo de jornada e de salário que vem acontecendo. Então, existe um conjunto muito grande desses acordos, tanto coletivos quanto individuais, e o que a gente está assistindo é que diminuição da renda inevitavelmente esfria a economia, e para além da própria pandemia, a gente vai entrando naquele círculo vicioso em que a redução da renda diminui o fluxo de recursos na economia, diminuindo o recurso da economia, ela vai parando cada vez mais. Ou seja, o Estado, em vez de fazer um movimento de reativar a própria economia, de colocar a economia para gerar de modo que mantenha empregos e mantenha a renda, o que a gente tem assistido até agora são iniciativas que, de fato, pouco têm contribuído para virar esse fluxo. Vale lembrar que a medida provisória e as ações do governo que tinham como ideia, né, a manutenção ou financiamento das folhas de pagamento não saíram do papel, o sistema financeiro não liberou esse recurso, de fato, não adentrou os diversos espaços necessários, e aí o que a gente está assistindo ao mesmo tempo, demissão e redução da renda, né? Eu acho que nos próximos meses a gente vai assistir, a gente deve ter a votação ainda 936 por essa semana que vem, tem uma série de mudanças que precisam ser pensadas ali nas políticas do governo, e nós temos um dilema colocado aí já para o próximo mês, que é o fim do abono emergencial, que aí inclusive vai tirar mais recurso da economia. Nós estamos num daqueles momentos, Glauco, que nós estamos caminhando para o auge da epidemia. Nós estamos vendo os estados, em geral, sendo pressionados para reabrir os comércios, reabrir a normalidade. Esses números acabam, inclusive, pressionando os estados nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente vai mostrando que, se você tem uma ação mais articulada, se você tem clareza de projeto para onde de enfrentamento, né, de proposta de enfrentamento da crise, isso vai se articulando, para o futuro, o empresário e os agentes econômicos vão tendo mais estabilidade de previsão. E aí você segura as demissões. Quando você caminha da forma como a gente está caminhando, em que você não sabe direito o que vai acontecer, aonde as coisas vão mudar, qual é a postura do governo, como é que o governo se contrapõe à visão do Estado, quer dizer, vai colocando essa confusão toda ali, que passa não só do ponto de vista de um caos da pandemia, mas também social e político, você tem de fato demissões. É melhor você realizar o seu prejuízo do que você esperar o futuro ali para ver o que vai acontecendo. Como o Estado, o governo federal, não toma uma decisão mais efetiva, tanto no combate à pandemia de um lado, quanto de outro, de você garantir e proibir mesmo, de fato, garantir estabilidade para o emprego, você vai nisso. Você vai de um lado demitindo e de outro lado reduzindo renda. As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai entrando aí num círculo vicioso que não deve levar a um bom lugar. Pois é, de fato é um cenário bastante preocupante, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.